Olá a todos, sejam bem-vindos ao nosso canal no YouTube, o Instituto Gaudiya Vaishnava de Educação, pertencente a ISKCON, o Movimento Internacional para a Consciência de Krishna. Meu nome é Mahakrishnanam e eu venho aqui em nosso canal trazer sempre conhecimento comparativo entre o pensamento, a especulação, a filosofia e a teologia no Ocidente e a sabedoria proveniente dos Vedas, que deu origem ao hinduísmo, especialmente a vertente de Bhakti, interpretada pelo movimento de Sri Chaitanya Mahaprabhu, a escola Gaudiya Vaishnava. Ok? Então, aqui nós estamos no segundo episódio da nossa série, né? A questão dos grandes místicos da história. Na aula anterior, nós falamos sobre a grande rainha Kunti, a mãe dos Pandavas. E hoje, nesse episódio, grandes heróis ou místicos da história, a gente vai estar falando sobre o avô Bhishmadeva, o grande Mahajana. Lembrando que é através do exemplo e dos ensinamentos dessas grandes personalidades santas, tanto no Oriente quanto no Ocidente, que nós encontramos uma via, um caminho palpável e real para se conhecer Deus. Eles trilharam o caminho e através do seu exemplo, dos seus ensinamentos, eles deixam isso para a história, para a humanidade. Aqueles que são atinados vão se interessar muito pelo exemplo dessas personalidades. Ok? Então aqui capítulo 9 do Srimad Bhagavatam, Bhagavata Purana, do primeiro canto, a morte de Bhishmadeva na presença de Krishna. Então aqui nós vemos Shukadeva falando o Srimad Bhagavatam para Maharaj Parikshit há cerca de 5.000 anos atrás. Então, o avô Bhishmadeva. Então, primeiramente eu vou falar um pouquinho, vou dar uma breve biografia sobre Bhishmadeva, para a gente poder entender a grandeza dessa personalidade que foi o Tantavrata, né? o Bhishmadeva, que ele delineado em computação gráfica, né, um desenho moderno do Mahabharata, o grande general Bhishma. Bhishma era tão poderoso que ele podia lutar com 4 Maharatas ao mesmo tempo. Um Maharata é um guerreiro tão poderoso que ele pode lutar com 1000 guerreiros ao mesmo tempo. Porém, Bhishma facilmente poderia lutar com 4 Maharatas ao mesmo tempo. Então o Mahabharata explica que há muito tempo atrás os 8 Vasus, filhos de Aditi e Kashyapa Muni, um dos principais ramos dos semideuses, do qual o Vishnu, Kshirodakshaya Vishnu, aparentemente nasce, né, pertence. Então os 8 Vasus foram visitar o ashram de Vasistha, que é um grande sábio, que é um grande Muni, e levaram junto suas esposas. Então uma delas, a esposa de Prabhasa, quando viu aquela vaca Kamadeno que estava no eremitério de Vasistha, ela ficou interessada em ter aquela vaca Kamadeno. Então a vaca Kamadeno, ela é uma vaca dos desejos, uma vaca capaz de não só produzir leite, mas ela produz qualquer coisa desejável. Então os 8 Vasus combinaram de roubar a vaca. E quando eles estavam, né, saindo do eremitério de Vasistha com a vaquinha, né, carregando a vaquinha nas costas,
Vashishta descobre. Então os 8 Vashus são amaldiçoados a nascerem no planeta Terra como expiação. Então, para quem vive nos planetas celestiais, nascer no planeta Terra é algo muito desagradável. É a mesma coisa que alguém que morasse num país de primeiro muito avançado e tivesse que morar na Somália, na Etiópia ou algo assim. Dá para se fazer a comparação. Alguém que morasse na Suíça e fosse morar em Botsuana. E não há trabalho, ou então por uma atividade filantrópica, né, como a Cruz Vermelha, desculpe, ou algo assim. Não, foi forçado, né, a viver em Botsuana. Então eles ficaram apavorados com essa maldição de Vashishta e eles se refugiaram em Vashishta. E Vashishta, como é um Muni, né, um grande Brahmana, ele é muito misericordioso, compassivo, ele resolveu atenuar a maldição. Então os 8 Vashus iam nascer na Terra, mas não iam ficar muito tempo aqui, a não ser Prabhasa, que foi quem foi pego no Fraga, carregando a vaquinha Kamadena. Esse ia ficar mais tempo. Então, em um belo dia, o imperador da terra da dinastia dos Bhartas, que era conhecido como Shantanu Maharaj, viu no Ganges uma moça maravilhosa, encantadora. No mesmo momento, ele se aproxima dela e pede ela em casamento. Então essa moça aceita, né, o grande imperador, belo, formoso, extremamente poderoso, um grande partido. Ela aceita o pedido de casamento, mas sob uma condição. Sob a condição de que ela nunca fosse contestada. Então ela, que era a personificação do Ganges, Gangadevi, aceita se casar com Maharaj Shantanu. Então a união, o casamento corre muito bem e os filhos, os bebês começam a nascer. Então assim que o bebê nascia, ela pegava e sumia com ele. E depois aparecia no reino sem a criança. Então ele fica muito curioso, né? O que ela está fazendo, né? Mas como eu a amo, né? Eu dei minha palavra que não ia contestar, né? Aí nasce o segundo filho e ela some com a criança. Nasce o terceiro filho e ela some com a criança. O quarto, quinto, sexto, sétimo, até chegar no oitavo. No oitavo filho, ele resolve segui-la. Então o oitavo filho nasce, Ganga novamente pega a criança, coloca nos braços e sai em disparada. Maharaj Shantanu a segue e vê uma cena terrível, né? Ele viu que Ganga estava atirando o seu filho, ou ia atirar o filho no Ganges, como fez com as 7 crianças anteriores. Então quando ele viu isso, ele dá um grito e fala: não faça isso, para! Então nesse momento ela para, né? Como a gente está vendo aqui na ilustração, né? Ganga com o menino. E ela fala: você quebrou o nosso acordo. Então nesse momento Ganga pega o menino e vai para os planetas celestiais. Então Shantanu fica aqui no planeta sozinho, sem esposa, sem filho nenhum. Então Ganga leva a criança Mantavrata para os planetas celestiais. E nos planetas celestiais ele vai receber uma educação muito elevada, muito elevada. Ele vai ser educado por personalidades como Brihaspati, Shukracharya,
Vashishta, Sanat Kumara, Markandeya Rishi, Parashurama especialmente, né, que vai ser o guru das armas de Bhishmadeva, e o Sr. Indra. Então ele vai ser educado em artes, em política, em Dharma, nas várias disciplinas, nas várias ciências. Ele vai se tornar perito e vai aprender com os principais professores do universo. Então, depois de ser educado, Ganga retorna com o menino. Aqui a gente já está vendo um rapaz, e ela devolve o rapaz para seu pai, Shantanu. Então ela não fica com Maharaj, mas deixa seu filho no lugar. Então o menino começa a viver com o pai Shantanu. Então Shantanu começa a viver com o rapaz, estava muito feliz, né, com o filho Tavrata. E um belo dia ele estava passeando, né, ele estava solitário, ele controlou seus sentidos, mas um rei, devido à influência grande do modo da paixão, ele precisa ter uma ou mais esposas. Então aqui a gente vê na ilustração, ele estava passeando, cavalgando pelas margens do Yamuna, e ele vê uma moça. Antes disso ele sente um aroma maravilhoso, um aroma, um perfume maravilhoso que resplandecia por quilômetros. Então ele segue esse aroma e encontra essa mocinha na beira de Yamuna, chamada Satyavati. Então ele pergunta, né, por que ela tinha esse aroma tão fantástico. Aí ela explica que ela é filha de um barqueiro. O pai dela tem essa profissão, né, de atravessar as pessoas do Yamuna. Desculpe, o pai era um grande pescador, ela tinha essa profissão de atravessar as pessoas no Yamuna. Então certa vez ela foi levar a grande personalidade para Sharamuni nessa travessia. Então o sábio ficou impressionado com a menina, só que a menina tinha uma má qualidade. Ela tinha um aroma ou um cheiro fétido de peixe. Ela tinha o nome de Matsyagandha. Então Parashamuni ficou impressionado com a beleza e resolveu ter um filho com ela. Ela fica muito medrosa, né? Como que ela podia ter um filho com ele? Aí Parashamuni garante para ela que ela ia manter a virgindade intacta e que ele ia conceder a bênção para ele, né? Ele ia tirar esse cheirinho de peixe dela. Então ele baixa uma nuvem, né? E Matsyagandha se torna Satyavati, e quem nasce na relação entre Parashamuni e Satyavati, o grande sábio Vyasadeva, Krishnadvaipana Vyasadeva. Então ele já nasce completamente desenvolvido e já vai para os Himalaias meditar. Mas ele garantiu para ela que se ela tivesse algum problema, se tivesse alguma dificuldade, era só chamar que ele vinha ajudar a sua mãe. Então os anos passam e aí chega a esse encontro de Shantanu com Satyavati. Shantanu deseja loucamente se casar com Satyavati. Então o que ele faz? Vai procurar o pai da moça. Só que o pai da moça, que era o líder dos pescadores, era uma pessoa muito astuta, muito esperta. Então ele fala que ele tinha uma visão que o filho dela é que teria que ser o rei. Ou seja, ela só casaria se o filho dela com ele é que fosse o herdeiro do trono. Então, nessa condição, Shantanu fica muito triste. Por quê? Porque Bhishma era o herdeiro natural do trono. Jamais poderia ser o filho de Shantanu com Satyavati.
Então, já que existia Bhishma, Mahashantanu fica muito pesaroso e renega, né, e não aceita o acordo com o pescador. Então passa-se o tempo e Bhishma pergunta, né, Bhishma fica apreensivo porque ele vê seu pai muito triste no palácio, né, cabisbaixo e deprimido. Então ele vai, se aproxima do pai, pergunta o que foi, e aí ele conta essa história da moça. Então, a fim de satisfazer o seu pai, Mahashantanu, de vê-lo feliz, ele faz um voto terrível. Então o menino Devavrata faz um voto de Bhishma Pratigya, que é o quê? Que ele ia se tornar um Nashtika Brahmachari, ou seja, ele ia se tornar um celibatário. E isso de se tornar um celibatário para um rei, para um kshatriya, é terrível. Exatamente por causa dessa influência no modo da paixão, a gente está vendo, né? Shantanu se casou com Ganga, agora está querendo se casar com outra. Isso numa época onde a moral era muito mais elevada, né? A estirpe e a honra eram muito elevadas, mas era a natureza do kshatriya, devido à influência no modo da paixão, ter uma ou muitas esposas. Então, como que um kshatriya com toda essa influência de rajas vai conseguir fazer um voto de celibato? Então era um voto terrível. Por isso, quando ele aceita o voto, no mesmo momento os semideuses atiram flores dos céus e gritam Bhishma, 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 aquele que fez um voto terrível. E Bhishma Deva, desde então, ele é muito exímio em cumprir o seu voto e seguir fielmente o seu voto. Então ele vai, leva Satyavati, e seu pai Shantanu se casa finalmente com a moça Satyavati, e os dois ficam muito felizes. Shantanu recobra o ar da sua felicidade. Então o tempo passa, Shantanu abandona o corpo. Shantanu e Satyavati tiveram 2 filhos, Vichitravirya e Chitrangada e Vichitravirya. Ou seja, eles iam ser os herdeiros do império, do trono. Bhishma governou um tempo, já que era muito sábio, muito moral e muito conhecedor das leis e de tudo, mas ele foi o governante interino, né, já que os 2 meninos, Chitrangada e Vichitravirya, eram garotos, né, crianças. Com o amadurecimento dos meninos, Chitrangada ficou sabendo que um Gandharva tinha o mesmo nome que ele. Então ele foi e pensou, como que pode isso, né? 2 Chitrangada. Aí Chitrangada foi e desafiou o menino, o Gandharva, e acabou morrendo, né? O Gandharva matou Chitrangada. Então sobra Vichitravirya, e ele chega na idade de casar, né? Para poder ter descendentes. Então Bhishma Deva ficou sabendo que haviam princesas qualificadas no reino de Kasha. E o nome delas era Amba, Ambika e Ambalika. Então Bhishma Deva vai pessoalmente buscar as princesas para poderem se casar com Vichitravirya. Vichitravirya tinha uma saúde muito delicada, por isso ele não podia participar do Swayamvara e do duelo que geralmente ocorre entre kshatras. Então Bhishma, que era poderosíssimo, um guerreiro formidável, vai e aparece lá. Então os reis, os príncipes começaram a caçoar. O solteirão Bhishma também veio. Aí ele fala, sim, eu vim, mas não para me casar,
para disputar, participar do Swayamvara. Vim para simplesmente pegar as princesas e levar para o meu irmão, meu meio-irmão Vichitravirya. Então, a partir desse momento, existe uma luta, né? E Bhishma derrota todos os príncipes opostos e leva as 3 princesas, Ambambika e Ambalika. A questão é que, chegando lá em Hastinapura, capital do Império dos Bharatas, Amba, ela tinha entregue o seu coração, ela estava apaixonada por Shalva. Então ela explica isso para Bhishma, e Bhishma fala: tá bom, então retorne e tente se casar com ele. Então ela volta, conversa com Shalva, e Shalva ridiculariza ela, humilha ela, né? Dizendo que ela já tinha sido tocada por outro homem. Bhishma, ela explica: não, mas eu estou apaixonada por você, por favor, não me rejeite. Ele falou: não, outro homem já te tocou, não te quero mais, volte para ele lá. Então ela volta para Hastinapura. A Amba é uma grande personagem, né, do Mahabharata. Então ela volta para Hastinapura e tenta convencer Bhishma a se casar com ela. Só que o Bhishma fala: sinto muito, eu fiz um voto de Brahmacharya, de celibato, e não posso quebrar esse voto. Eu prometi ao meu pai que me tornaria um celibatário e nunca me casaria. Então, nesse interim, ela fica furiosa com Bhishma, né? Aí começa um grande desejo de vingança, porque o dharma da mulher na cultura védica é se casar, né? Tem um esposo, né? A mulher sem um esposo ou sem um protetor, né? Quer seja o pai, alguém mais velho, não tem sentido, né? Então o casamento é muito importante na vida da mulher na cultura védica. Então Bhishma, de certa forma, tinha destruído isso para ela. Então ela sente um desejo de vingança terrível e ela vai procurar Parashurama. Então Parashurama, né, que é o guru de Bhishma, que ensinou todas as técnicas, táticas militares de guerra, de como lutar para Bhishma, pede para Bhishma, devido a compaixão com Amba, pede para Bhishma que se casasse com Amba. Então Bhishma fala que não vai se casar, e os dois têm uma luta. Ficaram lutando por 3 noites e acaba acontecendo um empate, mas Parashurama não pôde fazer mais nada, né? Então Amba, decepcionada, ela tentou com vários outros reis fazer um acordo, mas ninguém queria aceitar, né? Então ela começa a fazer austeridades, duras penitências para o Sr. Shiva. Então o Sr. Shiva fala: tá bom, eu vou satisfazer o seu desejo, né? Então o Sr. Shiva dá uma guirlanda de lótus que nunca murchava para ela. Então a Amba abandona esse corpo, né? E na próxima vida ela nasce como Shrikandi. Na verdade ela nasce como uma mulher, mas depois se transforma num rapaz, que é esse Shrikandi. Esse Shrikandi, ele tem uma participação muito especial na batalha de Kurukshetra. Então certa vez Bhishma estava destruindo todos os guerreiros Pandavas. Ele estava lutando com um apetite furioso, né? Duryodhana acusou Bhishma de que ele estava fazendo o corpo mole por afeição aos Pandavas. Então ele começou a lutar furiosamente, estava causando muita baixa, né, no exército dos Pandavas. Então certa noite os Pandavas, Yudhishthira, Nakula, Sahadeva, Bhima e Arjuna se aproximam de Bhishma e perguntam: ó avô, o que nós podemos fazer para derrotá-lo? Qualquer outra forma, vós é invencível. Então Bhishma fala: coloquem Shrikandi na frente dos exércitos. Então quando colocaram Shrikandi na frente dos exércitos, Bhishma, quando via Shrikandi, ele viu uma mulher. Então é da ética kshatriya que um guerreiro, devido ao seu código de honra, sua moral, ele jamais luta como uma mulher. Então Bhishma via Shrikandi na pele
de uma mulher, então ele não lutava, aí ficou fácil, né, para os guerreiros flecharem ele. Então ele se afasta em Kurukshetra e, devido ao seu poder místico, fica esperando o momento certo, deitado em uma cama de flechas, esperando o momento que ele quisesse para abandonar o corpo. Então esse é um resumo bem simples sobre a grande personalidade que é Bhishmadeva. Então agora a gente vai entrar no 9º capítulo para a gente poder ver um pouco das orações e da consciência de Bhishmadeva. Então aqui é o capítulo 9 do primeiro canto, a morte de Bhishmadeva na presença dos Pandavas. Então aqui nós vemos os Pandavas, Krishna, e aqui Bhishmadeva deitado em seu trono de flechas, sua cama de flechas. Bhishmadeva recebe Krishna, os Pandavas e comitiva. Então esses são os versos 1 ao 10. Sutta uvacha iti bhita prajadrohat sarvadharma vivitsaya tatto vinashanam pragat yatra deva vrato patat. Sutta Goswami disse: estando temeroso por ter matado tantas pessoas no campo de batalha de Kurukshetra, Maharaj Yudhishthira foi até ao palco do massacre. Ali, Bhishmadeva estava deitado numa cama de flechas, a ponto de morrer. Então esse é o contexto geral, a ilustração do que estava acontecendo, né? Aqui novamente Bhishmadeva, os Pandavas e o Sr. Krishna. Bhishmadeva aprecia os Pandavas e Krishna. Pandu putram upasinam prashaya prema sangatam abhyachashtanuragashayir andibhutena chakshusha. Os filhos de Maharaj Pandu estavam silenciosamente sentados ali perto, dominados pela afeição. Claro, era o avô, era quem ensinou tudo para eles, né? A grande figura paterna, o grande professor, o grande orientador, o grande mestre dos Pandavas foi Bhishmadeva, o avô Pitamaha. Vendo isso, Bhishmadeva congratulou-se com eles sentidamente. Havia lágrimas de êxtase em seus olhos, pois ele estava tomado de amor e afeição. Aqui uma ilustração mais moderna também de Bhishmadeva. Bhishmadeva disse: que terríveis sofrimentos e que terríveis injustiças vós, boas almas, sofrestes por serdes os filhos da religião personificada. Vós não mereceis viver submetidos àquelas tribulações. Todavia fostes protegidos pelos Brahmanas, por Deus e pela religião. Quanto a minha nora, Kunti, com a morte do grande general Pandu, ela ficou viúva com muitos filhos, e por isso sofreu muito. E quando vós ereis crescidos, ela também sofreu em demasia por causa de vossas ações. Ela teve que ir no exilamento junto. E toda a perseguição, né, que Duryodhana fez aos Pandavas, ela estava junto, né, na companhia de seus filhos. Protegidos pelos Brahmanas, por Deus e pela religião. Se uma pessoa coopera plenamente com os desejos do Senhor, é orientada pelos Brahmanas e Vaishnavas fidedignos, os devotos puros de Krishna, e segue estritamente os princípios religiosos, ela não tem motivo para desânimo, por mais que as circunstâncias da vida tentem lançá-la neste estado. Então essas são palavras de Srila Prabhupada para o significado do verso 12 desse capítulo. Então, por que
os Pandavas e Kunti, sendo almas tão piedosas, rendidas a Deus, tiveram que passar por tantas tribulações e tanto sofrimento? Por que tudo isso aconteceu? Sarvam Kalakritam Manye Bhavatan Chayat Apriyam Sapalo Yadvashviloko Vayu Iva Ganavani. Então essa é a resposta de Bhishmadeva. O que vocês acham? Não entendeu? Tá bom, vamos então ver a tradução em português. Então Bhishmadeva diz: na minha opinião, tudo isso se deve ao tempo inevitável, sob cujo controle todas as pessoas em todos os planetas são arrastadas, assim como as nuvens são arrastadas pelo vento. Então Bhishmadeva está dando uma resposta prática e direta, uma resposta quase que empírica, né? Quase que sensível para os sentidos, né? Ele não está falando da causa última, ele está falando de uma causa ainda direta. Essa última causa direta no mundo seria o tempo. Por quê? Porque a ação dos três modos de natureza material, bondade, paixão e ignorância, estão se desenrolando no tempo, né? O tempo tudo devora, começo, meio e fim. Bondade, paixão e ignorância, criação, manutenção e destruição. Então, em última análise, o tempo é a causa de tudo no mundo, tanto do sofrimento quanto da felicidade. Será que essa seria a resposta mais completa? Então o verso 15 explica: Yatadharma Sutoraja Gada Panir Vrikodara Krishnastei Gandivanchakam Surit Krishnas Tato Vipat. Quão maravilhosa é a influência do tempo inevitável. Ele é reversível. De outro modo, como poderia haver reveses na presença do rei Yudhishthira, o filho do semideus controlador da religião, o próprio Yamaraj, o próprio Dharmaraj, de Bhima, o grande lutador com uma massa, do grande arqueiro Arjuna, com sua poderosa arma Gandiva, e acima de tudo do Senhor, o bem-querente direto dos Pandavas. Então, o ponto que Bhishmadeva está querendo dizer é que o tempo é o elemento principal, maior que existe no mundo material e o mais sutil, e que controla tudo. Em outras palavras, ele está querendo dizer que o tempo é a principal causa desse mundo, ou seja, viver nesse mundo material sempre vai dar problemas. Apesar do poder dos atos piedosos, do poder das personalidades, do poder da hábil administração, ou seja, tudo era muito bem feito, né? Tudo era muito bem qualificado. Já que tudo estava tão bem feito, tudo era tão qualificado, como que tanto problema surgiu, né? E do poder das armas e da supervisão do Sr. Krishna, os Pandavas sofriam muitos reveses práticos que só podem ser explicados como devidos à influência de Kala, o tempo inevitável. Kala é idêntico ao próprio Senhor, ou seja, era o próprio Senhor que estava colocando nessas dificuldades. E por isso a influência de Kala indica a vontade inexplicável do próprio Senhor. Não há nada a lamentar quando um assunto está além do controle de qualquer ser humano. Então, como que é isso, né? Às vezes na vida nós nos qualificamos tanto, nos preparamos tanto, e mesmo assim coisas saem erradas. Me esforço tanto para alcançar o sucesso e mesmo assim sai tudo errado. Então o que Prabhupada está querendo dizer? Prabhupada está querendo dizer que esse mundo material é um lugar para dar errado, e se as coisas dão errada, elas estão sob o controle da Suprema Personalidade de Deus. Então essa característica de Krishna como controlador supremo, Parameshwara, Ishvara Parama Krishna, como o Sr. Brahma explica no Brahma Samhita,
essa é uma das maiores provas de consciência de Krishna. É uma das maiores constatações de nível de consciência de Krishna, porque o devoto avançado, o devoto com grande nível de consciência de Krishna, aceita tudo como misericórdia de Krishna, aceita tudo como sendo do plano de Krishna, então ele coopera. É lógico que ele não usa isso como justificativa para inanição, para preguiça, para não fazer nada, né? Pelo contrário, o devoto é muito ativo, muito qualificado, né? Como é o caso dos Pandavas. Mas se os seus planos não dão certo, os seus planos, mesmo que sejam para satisfazer a Krishna, se eles não dão certo, o devoto ele não se lamenta. Ele continua trabalhando com afinco, com determinação, sabendo que tudo está sob o controle de Krishna. Então esse é um ponto bastante importante, que Bhishmadeva vem explicar a questão das catástrofes nesse mundo, que sempre vão existir. A diferença é que o não devoto não vê a conexão, não vê as mãos de Krishna por detrás e ainda se revolta, ainda renega Krishna. O devoto avançado entende tudo como plano de Krishna, mesmo assim ele continua trabalhando de maneira fiel e submissa, dependendo do Senhor Krishna. Quem pode entender os planos de Krishna? Ó Rei, ninguém pode conhecer o plano do Senhor, embora grandes filósofos indaguem exaustivamente. O que eles fazem no máximo é ficarem confusos. Então, através dos nossos próprios esforços racionais, intelectuais, mesmo assim não se consegue entender o Senhor. A maneira mais efetiva de se entender a suprema personalidade de Deus é através de Bhakti, através da rendição, na devoção. Como o próprio Krishna vai explicar isso, né, no capítulo 18, no verso 55, Bhakti Manabhyananti Yavanyastasmi Tatotaha. A única maneira de se aproximar ou de atrair Krishna é através do serviço devocional. Verso 17. Ó melhor entre os descendentes de Bharata, Yudhishthira, eu mantenho, portanto, que tudo isso está dentro do plano, do controle do Senhor. Então, o que acontece? Quando a gente aceitando o plano inconcebível do Senhor, tu deve segui-lo. Agora que foste apontado como líder administrativo, meu Senhor, isso era o plano de Krishna, né? Que o Dharma prevalecesse, que o Dharma fosse instaurado, e o plano de Krishna para que o Dharma fosse instaurado é a aniquilação dos asuras, daqueles que agem contra o Dharma, contra a boa conduta de acordo com os Vedas, que eram personificados, né, por Duryodhana e os outros reis ateístas. Então, que Duryodhana e esses reis fossem aniquilados e que Yudhishthira assumisse o poder e governasse devido ao seu caráter piedoso e dharma, de acordo com as leis. Agora que foste apontado como líder administrativo, meu senhor, deves tomar conta de todos os súditos que até agora ficaram desamparados. Então, o que Prabhupada fala a respeito? Há um ditado popular de que a dona de casa ensina a nora ensinando a filha. Então, isso é muito interessante, Prabhupada, porque a pergunta, né, por que os Pandavas sofreram tanto? Então, o caminho da religião, o caminho de Dharma é o caminho mais difícil, é o caminho das pedras no caminho. Então, como é que Krishna vai ensinar isso? Ele vai ensinar isso através da vida dos próprios devotos, através da vida dos místicos, das pessoas santas. E essas pessoas, elas sempre têm muitas tribulações, muitas dificuldades para vencer. O caminho da vida materialista, do gozo dos sentidos,
é o caminho do fácil. Porém, esse fácil ele é muito perecível, né? Você tem o prazer, a felicidade, o sucesso fácil, rápido, muitas vezes de maneira desonesta e esquiva, né? Tomando subterfúgios, né? Tomando atalhos, enganando, roubando, usurpando. E essa felicidade e sucesso ele é evanescente, né? Ele se dissolve muito rapidamente. Já o caminho do bem, o caminho que leva ao Dharma, o caminho que leva à autorrealização, é um caminho da honestidade, é o caminho do bem, é o caminho que é trilhado, né, pelas pedras. Você não vai tomar subterfúgios, você vai encarar e seguir pelas dificuldades. Então, por que isso, né? Porque essa é a característica do mundo material, como já foi explicado por Bhishmadeva, e Krishna ensina o mundo através do seu devoto. Então, quando o rapaz casa com a moça na cultura védica, eles vão morar na casa do pai da moça, né? Então a menina vai morar na casa da sogra e do sogro. Mas às vezes a menina, a moça, ela não sabe às vezes cozinhar muito bem, não sabe fazer alguma coisa muito bem. E como que a sogra vai ensinar? Ela não vai ensinar diretamente a menina, né? A menina está sozinha, né? E a relação entre sogro e nora não é uma relação muito doce às vezes. Então ela faz uma estratégia. O que ela faz? Ela vai e ensina a menina. A menina que eu digo a filha, né? Minha filha, vem aqui, eu vou te ensinar a fazer chapati. Você faz assim, coloca um pouquinho de ghee, coloca água morna, tá? Abre a massa bem fininha, assa de um lado, assa de outro, depois coloca para inflar, para encher o chapati. Então a filha vai prestando atenção, vai vendo. A nora, a menina, a esposa que está distante, vai ouvindo tudo isso e vai aprendendo. Então, da mesma forma, Krishna vai ensinar o mundo através das pessoas santas. Então, as pessoas santas são o comportamento, o exemplo ideal dado por Deus para que ela possa educar o mundo. Então Deus, Krishna, educa o mundo através das pessoas santas, através dos místicos. Outra questão é que quando existem dificuldades, a quem a pessoa santa recorre? A Deus. Então esses desafios, essas dificuldades, esses perrengues, eles criam um ímpeto para o devoto se apegar, se refugiar, depender cada vez mais de Krishna. Então quando a corda aperta, o devoto ora, busca o refúgio de Krishna. O materialista não. Então as dificuldades e todas as outras coisas são muito bem-vindas no caminho da pessoa santa, porque elas sempre vão ser um ímpeto, elas sempre vão ser uma impulsão para o devoto se tornar mais consciente de Deus, mais consciente de Krishna. Continuando, o devoto não tem nada de novo ao aprender do Senhor, porque o Senhor sempre instrui internamente ao devoto sincero. Sempre que, portanto, se faz uma encenação para instruir o devoto, como no caso dos ensinamentos do Bhagavad Gita, isso é para instruir os homens menos inteligentes. O dever do devoto, portanto, é aceitar de bom grado as tribulações vindas do Senhor como uma bênção. É lógico, quando o fardo é grande, a recompensa espiritual também vai ser muito grande. Aqui o verso seguinte. Esha vai Bhagavan Sakshat Adyo Narayana Pumam Mohayam Mayaya Lokam Gudas Charati Vrishnisho. Verso 18. Este Shri Krishna não é ninguém senão a inconcebível e original personalidade de Deus. Ele é o primeiro Narayana, né? Karnadakshay Vishnu, o supremo desfrutador. Mas ele está se movimentando entre os descendentes do rei Vishnu, ou seja, como um ser humano comum, né? Assim como um de nós, e está nos confundindo com sua energia autógena.
Então isso é muito extraordinário, isso é muito elevado, isso é muito confidencial. Como é que Krishna, o próprio Deus, caminha entre nós, pessoas comuns. Então isso foi um fato histórico há cerca de 5.000 anos, mas só os devotos conseguem entender isso. Outros que não têm devoção e têm inveja de Krishna, outros seus devotos, não conseguem entender esse ponto, que ele se torna muito esotérico. Ele é um ponto muito simples para os devotos. Deus esteve na Terra há 5.000 anos como uma personalidade histórica, a própria personalidade de Deus original, mas os não devotos não conseguem entender esse ponto. As tribulações impostas pelo Senhor aos devotos constituem outra reciprocação de bhava transcendental entre o Senhor e os devotos. O Senhor diz: eu ponho meu devoto em dificuldade, e assim o devoto torna-se mais purificado na reciprocação transcendental de bhava comigo. Colocar o devoto em problemas materiais implica em liberá-lo das relações materiais ilusórias. Tatapi ekantabhakteshu pasya bhupanukampitan yan me sumstyajata sakshat krishna darshanamagata. Verso 22. Todavia, apesar de ser igualmente bondoso para com todos, imparcial, ele vem benevolamente diante de mim enquanto estou encerrando minha vida, pois sou seu servo resoluto. A personalidade de Deus que aparece na mente do devoto através da devoção atenta e da meditação, e através do canto do santo nome, libera o devoto do cativeiro das atividades fruitivas no momento em que ele abandona o corpo material. Então aqui Bhishmadeva está falando sobre o grande processo de Harinama Sankirtana. A gente viu na aula passada que Kunti atesta processo de cantar os santos nomes como o processo mais elevado, e aqui também Bhishmadeva, o grande Mahajana, também atesta que o cantar dos santos nomes é o grande processo de desenvolver, despertar o nosso amor latente por Deus. Bhakti Avesha Mano Yasmin Vacha Yan Nama Kirtayan. Certo? Então dizer o Kirtana, né, desses nomes, isso concede a liberação, né? Isso liberta o devoto todo o cativeiro das atividades, dos desejos materiais. Tyajan Kalevaram Yogi Mujante Kama Kama. Ok? Então é um verso muito importante, onde Bhishmadeva dá o seu aval, a sua realização, sua experiência profunda sobre o que é Yoga. Yoga significa cantar os nomes de Deus. Verso 24. Sadeva Devo Bhagavan Pratikshatan Kalevaram Yavadidan Yenumi Aham Prasanna Hasuruna Lochano Lasang Kambo Jadhyana Patachatur Bodha. Oxalá, meu Senhor, que tem 4 mãos e cujo rosto de lótus belamente decorado, com olhos tão vermelhos como o sol nascente, está sorrindo bondosamente, espere por mim no momento em que eu estiver abandonando este corpo material. Então, Bhishmadeva, ele tem uma rasa, um relacionamento com Krishna no humor de Dasya rasa, no humor de servidão, e ainda como Subirasa, ele tem uma relação com Krishna no humor cavalheiresco. Então, esse humor cavalheiresco de querer lutar com Krishna, isso vai ser vivenciado nos planetas Vaikunthas. E por isso que Bhishmadeva, apesar de saber do relacionamento de
Madhurya Rasa entre Krishna e as Gopis, mas ele estava plenamente satisfeito nesse relacionamento. Por isso ele está glorificando Krishna aqui sob a forma de Narayana, né, com 4 mãos, cujo rosto de lótus, né. Isso é a vibe de Bhishmadeva, né. Ele está plenamente satisfeito nessa raça. Lembrando que isso não é alguma coisa sentimental, né, alguma coisa forçada, não. Ele já está com esse relacionamento plenamente desenvolvido com Krishna. E vejam que ele está plenamente satisfeito, né? Mesmo sabendo sobre as verdades de Goloka Vrindavana. A gente vê isso mais abaixo, nos versos mais abaixo, né? Ele glorifica a relação de Krishna com as Gopis, mas ele está plenamente satisfeito nessa raça com Krishna. Vamos ver o significado de Prabhupada. O devoto puro nunca está muito ansioso por voltar ao reino de Deus. Ele depende inteiramente da boa vontade do Senhor. Ele fica igualmente satisfeito, mesmo que o Senhor deseje que ele vá para o inferno. Isso é o caso do consciência pura, né? O único desejo que um devoto puro acalenta é que possa estar sempre com a atenção absorta em pensar nos pés e lótus do Senhor, despreocupadamente. Bhishmadeva queria apenas isto, que sua mente se absorvesse em pensar no Senhor e que ele morresse assim. Essa é a perfeição, né? Essa é a perfeição da morte. Poder abandonar o corpo com a mente totalmente absorta, plenamente consciente de Krishna. Essa é a maior ambição de um devoto puro. Prabhupada e Varnashram Dharma. Então, nos versos abaixo, um dos pontos altos desse encontro entre os Pandavas e Bhishmadeva é que Yudhishthira ia ser o imperador. Então ele pergunta sobre como governar, né? Como conduzir as pessoas. Então a maneira de governar é através do Varnashram Dharma, que são as divisões sociais. Vamos ver o que Prabhupada vai falar sobre essas divisões sociais. Se vocês quiserem mais informação, porque ali no Mahabharata vai fazer grandes elucubrações sobre as divisões e deveres dos membros em sociedade, né? E é maravilhoso esse tratado sociológico político que ele faz. Então, aqueles que quiserem mais informação, procurem no Mahabharata no Shanti Parva, se não estou enganado. Então, o que é Varnashram Dharma? De acordo com Prabhupada, a concepção de 4 castas e 4 ordens de vida aqui não é essa deterioração que existe na sociedade hindu, que veio acontecendo de 200 anos para cá. Não. Aqui esse sistema Varnashram é científico e ele funciona para a qualificação das pessoas dessa época. A concepção de 4 castas e 4 ordens de vida, como planejadas pelo próprio Senhor, como é explicado no Bhagavad Gita, capítulo 4, verso 13, destina-se a acelerar as qualidades transcendentais da pessoa individual para que ela possa gradualmente compreender sua identidade espiritual e assim agir de modo adequado para livrar-se do cativeiro material ou da vida condicionada. Então o objetivo do Varnashram Dharma não é simplesmente manipulação, exerção de poder, abuso ou algo assim, discriminação. Não. Ele tem como finalidade conduzir o indivíduo no meio social, do meio social para sua verdadeira identidade espiritual, para a emancipação espiritual. Os Varnas são, por assim dizer, classificação de diferentes ocupações, e Ashram Dharma é o progresso gradual no caminho da autorrealização. Ou seja, Varna significa Shudra, Kshatriya, Shudra, Vaishya, Kshatras e Brahmanas, de acordo com a influência dos gunas, Guna Karma e Bhagashaha, surge o trabalho específico.
Brahmana influencia no modo da bondade, o Kshatriya no modo da paixão, Vaishya no modo da paixão e ignorância, e o Shudra influenciado pelo modo da ignorância. E o Ashram é o progresso gradual, né? Ou seja, o indivíduo começa com o Brahmachari, depois ele pode passar para o Grihastha, Vanaprastha e finalmente Sannyasi, né? Que é onde o indivíduo renuncia a esse mundo. Ambos estão interrelacionados e um é dependente do outro. O principal propósito do Ashram Dharma é despertar conhecimento e desapego, ou seja, a finalidade é emancipação espiritual. O Brahmachari Ashram é a base de treinamento para candidatos em perspectiva. O celibatário estudante, né, que estuda o Brahman, estuda a realidade espiritual. Nesse ashram, aprende-se que este mundo material não é o lar verdadeiro do ser vivo. Então, enquanto Bhishmadeva descrevia os deveres ocupacionais, o curso do Sol percorreu o hemisfério setentrional. Esse período é desejado pelos místicos que morrem por sua própria vontade. Então, esse foi o verso 29, a coisa estava se tornando ideal para que alcançasse a perfeição. No verso 30, depois disso, aquele homem que falara sobre diferentes assuntos com milhares de significados e que lutara em milhares de campos de batalha e protegera milhares de homens, parou de falar. E estando completamente livre de todo cativeiro, retraiu sua mente de tudo mais e fixou seus olhos arregalados na original personalidade de Deus, Sri Krishna, que estava de pé diante dele, com 4 braços, vestido com roupas amarelas, que cintilavam e reluziam. Então, aqui ele está vendo que está chegando a hora, né? Então agora ele está começando a se preparar para o momento derradeiro. Enquanto Krishna era o quadrigário de Arjuna, os raios do sol reluziam na roupa do Senhor, e o belo matiz criado pelo reflexo desses raios nunca foi esquecido por Bhishmadeva. Sendo um grande lutador, ele estava saboreando a relação com Krishna no humor cavalheiresco. Como isso é especial, né? Ou seja, como isso provoca bhava, como isso provoca o sentimento de amor do devoto, né? Simplesmente ver a roupa amarela cintilante de Krishna, isso causa uma impressão na mente, isso extrai, assim como o néctar, né? A abelha retira o mel da flor, então essa imagem extrai o néctar do amor a Deus no coração dos devotos. Sri Bhishmadeva é um grande devoto do Senhor na relação de servidão. Desse modo, o fato de ele atirar flechas agudas no corpo transcendental do Senhor é tão bom como a adoração de outro devoto que nele atira suaves rosas. Esse é um ponto que a gente vai pegar mais à frente também, a relação de Bhishma com Krishna. Orações Bhishmadeva. Então chega ao clímax, né, ao nosso trabalho aqui agora, nossa aula. Vamos lá. No campo de batalha, onde Sri Krishna acompanhou Arjuna por amizade, então aqui Bhishma vai começar a oferecer orações, Vandana. Então isso é um poderosíssimo método de Bhakti. A fim de evocar a Smarana, a lembrança de Krishna, ele vai estar oferecendo essas orações seletíssimas nos momentos finais da sua vida, né, para que ele possa dar um upgrade em sua consciência e possa abandonar o corpo e voltar para o mundo espiritual. No campo de batalha, onde Sri Krishna acompanhou Arjuna por amizade, o cabelo ondulado do Senhor Krishna tornou-se cinzento devido à poeira levantada pelas pegadas dos cavalos, pelo trote do cavalo. E por causa de seu esforço, gotas de suor
molhavam-lhe o rosto. Então tudo isso dá tanto prazer para o devoto ver Krishna dessa forma. Todas essas decorações intensificadas pelos ferimentos provocados por minhas flechas agudas eram desfrutadas por ele. Oxalá minha mente vá assim em direção a Shri Krishna. Em obediência à ordem de seu amigo, o Senhor Shri Krishna entrou na arena do campo de batalha de Kurukshetra, entre os soldados de Arjuna e Duryodhana. E, enquanto ali esteve, ele diminuiu os períodos de vida do grupo oposto através de seu olhar misericordioso. Isso foi feito simplesmente por ele olhar para o inimigo. Oxalá minha mente se fixe neste Krishna. Então esses foram os versos 34 e 35 desse capítulo 9. Então aqui o episódio muito interessante, quando Bhishma estava lutando duramente e ele conseguiu derrubar Arjuna da quadriga. Então Bhishma estava pronto para matá-lo, para matar Arjuna. O que Krishna faz? Krishna desce da quadriga, pega a roda da quadriga e vai em direção a Bhishma. Bhishma, quando vê isso, né, ele abre os braços e fala: opa, chegou o grande momento, o próprio Krishna vai me matar. Outra coisa que Bhishma queria fazer é fazer com que Krishna quebrasse sua promessa. Então Krishna fez uma promessa de não lutar, mas devido à intensidade de Bhishma, ele tem que quebrar sua promessa. Krishna não precisava quebrar sua promessa. Não é que ele falhou, mas ele faz isso simplesmente para satisfazer o devoto, seu querido devoto Bhishmadeva. Satisfazendo o meu desejo e sacrificando sua própria promessa, ele desceu da quadriga, tirou de uma roda e precipitou-se em minha direção. Assim como um leão parte para matar um elefante, ele inclusive deixou cair seu manto amarelo. Esse foi o verso 37. Então aqui são explicações, né, significados para o Prabhupada. O relacionamento do Senhor com Bhishmadeva no campo de batalha de Kurukshetra é interessante porque as atividades do Senhor pareciam ser parciais para com Arjuna e de inimizade com Bhishmadeva. O aspecto surpreendente deste relacionamento é que o devoto pode satisfazer o Senhor representando o papel de inimigo, querendo lutar, né, com o Senhor nessa raça cavalheiresca. Bhishmadeva representava o papel de um valente guerreiro e propositalmente trespassou o corpo do Senhor de modo que, para os olhos comuns, parecesse que o Senhor estava ferido. Mas de fato tudo isso era para confundir os não devotos. O corpo completamente espiritual não pode ser ferido, e um devoto não pode tornar-se inimigo do Senhor. Não havia necessidade de aparecer diante de Bhishmadeva com sangue e ferimentos, mas ele o fez porque o devoto guerreiro queria ver a beleza transcendental do Senhor decorada com ferimentos provocados por ele, devoto puro. Essa é a maneira de intercambiar raça transcendental, ou as relações entre o Senhor e o servo. O Senhor estava tão irado que Arjuna o conteve quando ele se precipitava para Bhishmadeva. Mas, apesar da obstrução de Arjuna, ele avançou em direção de Bhishma, assim como o amante vai rumo à sua amante, ou sua amada, sem se importar com os obstáculos. Oxalá ele, o Senhor Shri Krishna, a personalidade de Deus, que concede a salvação, seja meu destino final.
No campo de batalha ele me atacou, como se estivesse irado por causa dos ferimentos causados por minhas agudas flechas. Seu escudo estava destroçado e seu corpo estava manchado de sangue devido aos ferimentos. Então esse foi o verso 38, juntamente com as explicações prabhupadas. Então aqui vem uma parte muito íntima, muito especial, explicada por Srila Vishwanath Chakravarti Thakura. Os jogos amorosos como um reflexo pervertido de Madhurya Rasa. Então, da mesma forma que existem jogos, encantamentos, um delicioso e cativante relacionamento entre um homem e uma mulher, um rapaz e uma moça, e existe muita diversidade, complexidade e muito prazer nesses jogos de relacionamento entre os dois. Isso na verdade é um reflexo do mundo espiritual. Srila Vishwanath Chakravarti Thakura, um grande acharya e devoto no humor de amor conjugal com o Senhor, comenta muito enfaticamente a este respeito. Ele diz que os ferimentos criados no corpo do Senhor pelas flechas agudas de Bhishmadeva eram tão agradáveis ao Senhor como a mordida de uma noiva que morde o corpo do Senhor, ou de um noivo, né, do rapaz, motivada por um forte desejo sexual. Tal mordida do sexo oposto nunca é tomada como sinal de inimizade, mesmo que haja ferimento no corpo. Portanto, a luta como um intercâmbio de prazer transcendental entre o Senhor e seu devoto puro, Sri Bhishmadeva, não era absolutamente mundana. Então esse foi o significado do verso 34 do capítulo 9 desse primeiro canto. Então chegamos na parte da conclusão. Sutta Goswami disse: assim Bhishmadeva imergiu na super-alma o Senhor Shri Krishna, a suprema personalidade de Deus, com sua mente, palavras, visão e ações, e então ficou silencioso, e sua respiração parou. Sabendo que Bhishmadeva havia mergulhado na eternidade ilimitada do Supremo Absoluto, todos ali presentes ficaram silenciosos como pássaros ao final do dia. Shri Krishna, nesse momento a gente lembra do Achyuta. Logo após, tanto homens quanto semideuses soaram seus tambores em preito de homenagem, e a honesta ordem real iniciou demonstrações de honra e respeito, e do céu caíram chuvas de flores. Então, esses foram os versos 43 e 45, que dizem adeus à passagem esplendorosa de Bhishmadeva nos passatempos de Krishna nesse dia de Brahma. Srila Prabhupada Ki Jai. Então aqui termina, né, mais um episódio sobre esses grandes místicos, aqui no caso do grande Bhishmadeva. Muito obrigado pela atenção, pela paciência. Espero que essas atividades de Krishna com seus devotos tenham cativado a mente de vocês. Tenham um bom dia, ou uma boa tarde, ou uma boa noite. Muito obrigado pela atenção. Curtam o vídeo, né? Se inscrevam no canal. Muito obrigado. Hare Krishna e tchau!